Coração para aquilo que Deus quer falar. Deus tem purpose para você. Não é, Leandro? Purpose. Ah, que chique, hein? A gente está ficando cada vez melhor, hein? Que maravilha. Então, dentro desse purpose, dentro desse propósito, nós vamos ministrar a palavra de Deus aqui nessa noite, sabendo que o Senhor é o Senhor da palavra. Amém? Jesus, ele é um homem de palavra. Jesus, ele é um homem de palavra. Jesus, ele disse que viria e ele veio. Jesus disse que morreria e ele morreu. Jesus disse que ele ressuscitaria e ele ressuscitou. Jesus disse que ele vai voltar. Espere, aguarde. Jesus é um homem de palavra. Você pode confiar plenamente naquilo que ele fala. E diante disso nós queremos nessa noite meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo capítulo 12. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 1. Êxodo capítulo 12. É um relato da instituição da Páscoa. Nós estamos hoje uma data importante, uma data comemorativa. Estamos celebrando a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, a ressurreição. Mas é importante nós entendermos o significado, a razão, qual que é o propósito da Páscoa, para que a gente possa de fato adorar o Senhor com entendimento. Então, convido você à leitura, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler a partir do 1º versículo. Diz assim as Escrituras Sagradas: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Dá uma pulada agora até o versículo 29, continua no mesmo capítulo. Vamos ler a partir do verso número 29 em diante. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono,
até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Palavra forte, palavra poderosa. Queridos, é importante nós, ao longo da nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos meditar e crescer em conhecimento a respeito do poder que há no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é base, e ele é explicação, ele dá sentido, ele libera propósito para tudo aquilo que nós fazemos aqui. Não haveria esse culto, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, se não fosse por meio do sangue precioso de Jesus. O sangue de Jesus é o que dá sentido a não apenas esse culto, mas a nossa salvação. Não existiria salvação se não fosse por meio do sangue de Jesus. Mas para que a gente possa entender a respeito do poder que há no sangue de Jesus, isso só faz sentido quando nós entendemos a respeito daquilo que foi feito nesse evento aqui narrado pela Bíblia, registrado aqui no capítulo 12 de Êxodo. Por quê? Porque nós só podemos falar a respeito de Páscoa cristã na perspectiva daquilo que primeiro foi a Páscoa judaica. Só faz sentido nós entendermos de fato o que significou o sacrifício de Jesus na cruz, na medida que nós entendemos o que de fato é a Páscoa para os judeus, a Páscoa instituída dentro do Antigo Testamento, dentro da Antiga Aliança, para o povo judaico. Então, nessa passagem aqui que nós acabamos de ler, ela explica, ela menciona a respeito dessa origem. Se você quer entender a respeito, aonde que está isso? Quando começou? Aonde que nasceu essa história de Páscoa? Porque eu falo isso e algumas pessoas não sabem, algumas pessoas desconhecem, algumas pessoas não leram a Bíblia ou não ouviram a respeito disso. E algumas crianças, principalmente, por não conhecerem, na nossa geração, elas acham que Páscoa tem a ver com um coelho que bota ovo de chocolate. E a partir disso se explica a Páscoa. A Páscoa faz sentido para essas pessoas por meio de esse simbolismo todo. E eu queria dizer para você que não tem nada a ver com coelho essa história. Não tem nada a ver com chocolate. Também não tem a ver com ovo. Por mais que se faça relações a respeito disso, com o sentido da Páscoa, isso não são elementos que constituem originalmente aquilo que a Bíblia fala a respeito da Páscoa. Pastor, mas eu comi bastante chocolate hoje, estou em pecado? Acredito que não, irmãos, acredito que não. No quesito gula eu não posso fazer essa análise, porque aí é uma questão que o Senhor precisa convencer o seu coração se você passou do limite, mas não estou dizendo com isso que comer chocolate na Páscoa é um pecado em si. Agora, achar, pensar e de algum modo acreditar que coelho, ovo e chocolate tem a ver com Páscoa, isso é um grande erro, é uma grande heresia da nossa geração, e cada vez que passa, cada ano que passa, isso se intensifica mais. O comércio trata tão bem esses elementos, afinal de contas faz muito sentido para eles, para o comércio local, vender tudo que vende, mas nós sabemos e vamos continuar a ministrar aquilo que de fato é o significado e a origem da Páscoa. Então essa palavra que eu estou aqui mencionando para você é a história de Deus com o seu povo, a história de Deus com o povo de Israel, na figura de um homem que Deus levanta chamado Moisés, cuja finalidade, cujo propósito de Moisés era ser um libertador do povo. Ele iria conduzir o povo do cativeiro para a terra da promessa. Então, Deus havia dado essa palavra, Deus havia prometido, Moisés já havia se aprumado com a vontade de Deus, Moisés já estava agora
cumprindo o seu chamado profético, o seu chamado como um homem de Deus daquela geração. Só que o que nós lemos nessas passagens, nesse contexto dessa passagem, nós percebemos a oposição feita por Moisés. Então, esse livro de Êxodo que nós acabamos de ler, é um livro que vai nos narrar a respeito da maneira com que Faraó fica obstinado e não autoriza a liberação do povo de Israel. Moisés o confronta, Moisés vai até ele, direcionado por Deus, com toda a autoridade do Senhor, mas a Bíblia fala que Faraó estava completamente decidido a não permitir que o povo pudesse servir ao Senhor. E aí a história você conhece talvez em parte, se não plenamente. Você sabe que o Senhor começa a liberar juízo agora sobre o Egito. E esse juízo é na forma de pragas. E nós estamos aqui no capítulo 12, nós estamos entre a 9ª e a 10ª praga. Ao todo são 10 pragas que o Senhor libera como julgamento, como juízo, como disciplina, como correção sobre Faraó, sobre a sua casa, sobre os egípcios, sobre a nação do Egito, para que pudessem liberar o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse adorar a Deus, pudesse ser liberado rumo à terra da promessa. Mas isso não aconteceu. Então agora nós percebemos aqui cada uma dessas pragas, e entre a 9ª e a 10ª praga nós lemos que Deus então ele dá ordens a Moisés para que ele possa avisar o povo a respeito de algo que se tornaria a instituição da Páscoa, a respeito de uma realidade que seria celebrada todos os anos futuros, perpetuamente sobre o povo de Israel, que era o quê? Era o sacrifício de um animal. Era um animal que seria imolado pelo povo, mais especificamente, de acordo com a palavra que nós lemos, um cordeiro. E esse cordeiro, uma vez imolado, uma vez sacrificado, o povo deveria então pegar do sangue desse animal e deveria passar nas portas das suas casas. Com qual finalidade? Para que quando o anjo do Senhor, que liberaria morte sobre aquelas casas, ele passasse e ele percebesse então que aquela determinada casa tinha nos seus umbrais, tinha na sua porta esse sangue aspergido nela, então o anjo do Senhor não mataria o primogênito daquela casa. Porém, nas casas que não tivessem o sangue, nas casas que não tivessem esse sangue ali cobrindo os umbrais das portas, o que aconteceria seria a morte do primogênito. O primogênito é o primeiro filho daquela casa. Então, nós vemos com isso aqui uma narrativa antecipada do próprio Evangelho. Nós percebemos aqui, nesse capítulo 12 do livro de Êxodo, aquilo que é um sinal que vai apontar para aquilo que nós conhecemos também, que é a boa nova de salvação. Por quê? Porque a boa nova de salvação, ela é uma vez ouvida, crida, confessada, e ela então se manifesta de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Porém, a boa nova, só é boa notícia para quem a ouve. E nós temos aqui uma informação importante, porque Deus destinou essa informação para o seu povo. O povo do Egito não sabia disso. Eles não receberam essa boa nova. E para quem não tem a boa nova, para quem não recebe no coração a boa nova, para quem não se abre para essa boa nova, a boa nova deixa de ser nova e deixa de ser boa, e ela passa a ser uma má notícia. E essa má notícia é uma notícia de condenação, de morte, de juízo. Com isso eu estou dizendo que a palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela libera duas realidades no ambiente onde ela é ministrada: salvação para aqueles que creem e condenação para aqueles que não creem. A mesma palavra que é ministrada, ela pode manifestar numa família, numa casa, uma grande salvação, como ela pode liberar sobre uma casa juízo da parte de Deus. O que diferencia salvação de condenação é a obediência em relação àquilo que Deus fala. A obediência em relação à palavra do Senhor. Naquele contexto ali, a palavra de Deus, ela veio para trazer salvação sobre um povo que estava cativo. Tem alguns elementos importantes aqui. O Egito representa a nossa condição
de aprisionamento no pecado. O Egito representa a nossa condição de escravo desse mundo, esse mundo que faz oposição à vontade de Deus. O Egito representa alguém que está na condição de refém, escravo, completamente ali, impedido de ir e vir, sendo molestado continuamente por Satanás. Faraó é uma representação do próprio inimigo de nossas almas. Faraó é um exemplo do próprio inimigo, o diabo, nosso adversário, Satanás. O Egito é uma representação desse mundo. E agora nós temos aqui vários elementos que vão nos servir de ilustração prévia daquilo que nós conhecemos tão bem quando nós lemos e recebemos revelação da nova aliança em Cristo Jesus. Para nós é tão fácil perceber isso tudo, mas obviamente nós estamos debaixo de uma revelação de Deus. Nós estamos debaixo de um Espírito Santo que nos condiciona, nos direciona, nos instrui a respeito dessas verdades. E nós podemos ler essa palavra e entender que, como diz o autor de Hebreus, ela é apenas sombra daquilo que é um objeto concreto em Jesus. Então nós vamos falar hoje aqui um pouco a respeito desse tal cordeiro, um animal chamado cordeiro. Não é um coelho, né? É um cordeiro. Ok, que fique claro, não é um coelho, é um cordeiro, certo? E nós vamos falar não de chocolate que sai desse coelho, mas sim de sangue que sai desse cordeiro. E isso vai constituir, então, os elementos que têm tudo a ver com a nossa realidade aqui hoje. Isso aqui vai nos fazer uma ponte. E aí sim, o autor de Hebreus tem completa razão quando ele fala que isso é apenas figura para aquilo que é concreto na nova aliança. Nós vamos entender o que isso tem a ver com a gente aqui. Mas nós vamos precisar também nos posicionar até o final dessa mensagem em relação a essa experiência, assim como os judeus, assim como o povo de Israel também se posicionou. Por quê? Porque essa história aqui, como eu disse, ela traz significado para Páscoa. O que é Páscoa, pastor? Bom, Páscoa vem de uma palavra de origem hebraica que a expressão significa passagem. Ela é da palavra Pesach. Pesach. Essa palavra traduzida para nossa língua, para o nosso idioma, pode ser traduzido como passagem. Qual passagem? Que passagem é essa? Bom, a grande maioria das pessoas, ao ler a Bíblia, entende que é a passagem do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Mas, para passar do Egito para a terra prometida, teve que acontecer uma outra passagem original que faz sentido e dá explicação para esse passagem, que é o quê? É a passagem do anjo do Senhor. A passagem do anjo do Senhor é que vai liberar a passagem do povo de Israel, que estava preso, escravo no Egito, rumo à terra da promessa, rumo a Canaã. Senão isso não aconteceria, conforme nós acabamos de ler. E é muito importante, eu quero frisar isso aqui nessa mensagem, que essa palavra, ela tem dois elementos. Ela tem o elemento da graça e ela tem o elemento do juízo. Como eu já disse, se tivesse na porta, ao ter na porta o sangue, essa casa receberia graça de Deus, favor imerecido. Se não tivesse o sangue de Jesus, ou melhor, o sangue do cordeiro, vamos ficar primeiro no cordeiro, depois a gente vai para Jesus. Se não tivesse o sangue do cordeiro, então a graça não se manifestaria, o favor não se manifestaria. O que se manifestaria era o juízo de Deus. Ok? Isso é importante nós entendermos. Esse sangue, é interessante esse detalhe ali, ele era extraído de um animal. Esse animal era um cordeiro, mas não era qualquer cordeiro. Existem alguns elementos desse cordeiro. Ele deveria ser o quê? Macho, deveria ser sem defeito, deveria ter 1 ano. São características dadas de acordo com a palavra de Deus aqui, para que o povo pudesse escolher de fato o cordeiro mais o quê? Mais perfeito possível. O símbolo aqui do macho sem defeito de 1 ano é apenas uma simbologia bíblica para nós podermos entender que deveria ser um animal puro, um animal perfeito, sem enfermidades, sem mazelas, sem alterações do seu estado original. O símbolo disso
era justamente para que esse é um símbolo apenas, obviamente, né? Apenas uma ideia parcial. Era de que esse sangue fosse um sangue puro e um sangue inocente. Então o que eles faziam? Eles matavam esse animal, esse sangue ele era derramado sobre um recipiente, e eles então pegavam esse recipiente, pegavam algo, um pano, vamos pensar assim, e eles encharcavam dentro desse recipiente, e aí eles partiam para uma segunda etapa, que era aspergir, que era borrifar, que era gotejar essas gotas de sangue sobre os umbrais daquela porta. Essa era a ideia da aspersão aqui, do aspergir. Ou seja, eles, ao fazer isso, estavam sinalizando para o lado de fora que aquela casa era uma casa que estava debaixo de obediência a uma palavra de Deus. Esse ensinamento, ele nos ajuda a entender duas realidades aqui. Uma, o sangue derramado, e outra, o sangue aspergido. São dois elementos importantes nessa mensagem. Eu posso entender tudo a respeito do sangue que foi derramado, e eu posso não fazer nada em relação a aspergir esse sangue sobre a minha vida. A grande diferença da nossa vida vai ser o que eu faço com esse sangue que foi derramado. A palavra ali deixa muito claro que são duas experiências. Deveriam, primeiro, naquele momento, deveriam então derramar o sangue do animal. Esse era o sacrifício, deveria ser imolado. Um segundo momento, esse sangue deveria ser aspergido. A palavra de Deus nos mostra, nos dá esse detalhe de pureza em relação a esse sangue. Isso é interessante como um elemento dentro dessa explicação para aquilo que seria Jesus. Porque quando nós olhamos para a história de Jesus, nós percebemos algumas coisas interessantes que a própria ciência moderna garante, ela afirma e nos ajuda a entender algumas coisas em relação ao sangue. Por exemplo, segundo a ciência moderna, o sangue é a primeira substância que se forma no feto humano. Segundo a ciência moderna, a determinação do sangue, ela é em função da figura do pai. O pai é determinante em relação à questão da determinação sanguínea. Se você pegar essas duas realidades apenas, você já vê algumas coisas interessantes em relação a Jesus. Porque a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala que Jesus veio ao mundo de que forma? Veio através de uma relação sexual? Não. Jesus não veio ao mundo através da relação sexual de José com Maria. A Bíblia fala que José não conhecia Maria, ou seja, ele não tinha tido a experiência sexual, não tinha ainda se relacionado com Maria. Ele estava na condição de prometido um para o outro, noivos, e como um bom noivo que não faz sexo antes do casamento, assim José e assim Maria se comportavam diante do Senhor. Por isso a surpresa grande de José. Por isso, um primeiro momento ele se escandaliza com a informação de que ela estava grávida, porque a lógica é, eu não fiz isso, então quem fez? Então, Deus, de forma muito maravilhosa, muito compreensiva, libera então uma revelação para José ficar tranquilo, ficar seguro em relação àquilo que estava acontecendo, e ele entendeu que de fato o que estava acontecendo era sobrenatural, era miraculoso. Detalhe, se a ciência está certa em relação à determinação do sangue por meio do Pai, como a ciência menciona, então, se Jesus tivesse o sangue por meio do Pai humano, ele seria um sangue impuro, tanto quanto impuro era o sangue de José, ou impuro era o sangue de qualquer outro homem. Se nós pegarmos essa lógica, basta entendermos que quando Deus ele cria o ser humano, Deus cria então, a partir daquela experiência de pegar do pó da terra e soprar fôlego de vida naquele boneco que ele monta chamado Adão, e aquele homem se torna então alma vivente, nós entendemos que ali, de acordo com aquilo que a Bíblia fala, esse homem foi criado por Deus na condição de perfeição. Não existia pecado, não existia nenhuma alteração, ele podia ter relacionamento com Deus, ele tinha a visitação de Deus todos os dias, na viração do dia, Deus falava com Adão, Deus falava com Eva, era uma condição de perfeição. Mas em Gênesis 3 veio a queda. E a queda fez o quê? Fez com que o homem e a mulher, esse casal, fossem expulsos do paraíso e fossem então destituídos da glória de Deus, se tornando pecadores.
E agora o que eles geravam a partir deles, todos eram pecadores. A Bíblia fala que eu, você, todos nós aqui, e as crianças que vão nascer nesse dia, daqui a pouquinho, em algum lugar do mundo, elas vão nascer na condição de pecadores. A Bíblia fala essa realidade, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma realidade para a vida de todos aqueles que são filhos de Adão. Todos aqueles que estão descendência do Adão, do primeiro Adão, daquele que veio a esse mundo por obra do Senhor, daquela maneira com que o Senhor trouxe ele à existência. Essa realidade traz sobre a nossa vida uma determinação maldita. Nós nascemos na condição de pecadores. Nós nascemos na condição de determinados para a perdição eterna, condenados à morte e morte eterna. Se a graça não nos alcançar, essa vai ser a nossa condição. Se a graça não tocar a nossa vida, de modo que a gente possa ter revelação do Senhor, essa vai ser a nossa condição. Nós precisamos das boas novas de salvação. Nós precisamos de alguém que nos instrua a respeito de que há salvação para nós. Há salvação para nossa casa, para nossa família. Isso é boa nova, isso é boa notícia. Mas a boa notícia só é boa para quem ouve. É o que eu acabei de dizer há alguns minutos atrás. Por isso que o apóstolo Paulo entra em crise em relação a isso. Ele fala assim: como pois ouvirão se não há quem pregue? Porque ele entende que se não ouvir, por meio da pregação, não se manifestará grande salvação. Não acontecerá a salvação. Então, isso são alguns elementos que nos ajudam a entender esse favor de Deus. Esse favor de Deus que vem por meio da figura daquilo que a Bíblia chama de segundo Adão. Como assim, pastor? Não estou entendendo mais nada agora. O primeiro Adão é esse que a gente lê em Gênesis. O segundo Adão é esse que a gente lê por meio dos evangelhos. Qual que é a questão aqui? Pois bem, Deus se desfaz da sua glória, ele tira a sua glória ao vir esse mundo, e ele vem a esse mundo na condição de filho do homem. Mas ele não vem da condição de filho do homem por meio do ato sexual de um homem com a mulher, e determinada a sua condição de pecador por meio de José. Mas ele vem a esse mundo na condição de santo. O anjo fala para Maria: esse ente que está sendo gerado no seu ventre é um ente santo, é um ente perfeito, puro. Esse humano que está sendo gerado dentro de você, ele tem uma conotação que não é a realidade determinada por Adão. E aí a Bíblia vai falar, e Paulo nos explica muito bem, que ele é então o segundo Adão. Ele vem na condição de um homem perfeito. E detalhe, assim como Adão foi tentado, Jesus também vai ser tentado. Só que quando Adão, na primeira tentação, não foi na segunda, nem na terceira, nem na quarta, foi na primeira já. Você vê que o negócio é complicado, não precisou de muitas não, foi na primeira. E a Bíblia não fala assim, e de repente olhou e viu um outdoor com uma imagem sensual. E de repente ele viu e tinha lá um prostíbulo perto. E de repente olhou para o lado e tinha uma biqueira. E ele olhou para o outro lado e tinha um bar. Não fala nada disso. A Bíblia fala que houve uma tentação. E essa tentação estava num fato. O fato é de que Deus havia dito: não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era isso. Não dizia outra coisa lá. Deus não falou, não pratique isso, não pratique aquilo. Não. Existia uma regra. Existia uma lei. Não existia um livro de muitas leis, existia uma lei, uma regrinha só uma, uma só. Não tinha livros da lei, não era a lei mosaica com muitos capítulos, existia uma regra. E Deus havia dito uma regra para eles: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, dito isso, passa um tempo, e aí você conhece a história. Eva está lá, dando sopa para o azar. Ela se aproxima daquela árvore, ela olha, ela fica desejosa de comer aquele fruto. A Bíblia fala que surge então ali na cena o marido, o Adão, tardiamente ele se aproxima, ele não fala nada. Essa omissão masculina está ali evidenciada. E agora também uma outra realidade é evidenciada: a capacidade que a mulher tem de conversar com quem não deve. Ela está ali conversando agora com o próprio Satanás. E a falta de percepção
Mulher tem muita percepção para muita coisa, mas para algumas parece que não tem. Precisa do auxílio masculino, assim como o homem precisa do auxílio da mulher para algumas outras coisas que ele costuma não fazer. Pois bem, ali está uma realidade. Ela está conversando com Satanás e não percebe. Ela acha que ela está simplesmente conversando com uma serpente qualquer, quando na verdade aquela serpente é o próprio Satanás. E naquela conversa você já sabe o que acontece. Ele consegue convencê-la de que nada aconteceria. Ela come, dá para comer para o seu marido, ambos comem e naquele exato momento o pecado entra, o pecado se torna realidade. E todas as gerações futuras agora passam a ser abaladas por essa prática. Pastor, mas o que aconteceu depois? Bom, aí você já pega pelos filhos. Tiveram eles filhos, Abel e Caim. E por meio da relação de filiação, por meio da relação da irmandade dos irmãos ali, Abel e Caim, você já sabe o que aconteceu. E Abel matou, e Caim matou Abel. Obrigado. Então, a partir disso, você já sabe o que passa a se suceder por meio da realidade do pecado no mundo. E aí, então, passa muito tempo. E agora, de acordo com aquilo que fala em Filipenses capítulo 2, o Senhor se despojando da sua glória, Ele assume a forma de homem, a forma de servo. Ele vai humilhar a si mesmo, e Ele vem a esse mundo nessa condição. E Ele é obediente até a morte. Para obedecer, você precisa ser tentado a não obedecer. Você tem que fazer a escolha de obedecer. Olha que coisa interessante, porque assim como Adão foi tentado, a Bíblia fala que Jesus também foi tentado. E não foi tentado numa coisa. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. Mas diferente de Adão, ele em nada pecou. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele na condição de puro vai ser imolado. Na condição de perfeito vai ser sacrificado. O puro pelos impuros, o justo pelos injustos, o santo por todos nós pecadores. Essa é uma simplificação, um resumo perfeito daquilo que nós estamos aqui, a razão pela qual nós estamos aqui. Porque se não fosse esse sangue que foi derramado na cruz e que caiu em terra, a nossa vida não seria tocada. Agora tem um símbolo importante profético em relação a isso. Adão. Adão é muito importante nessa história. Porque nós, na condição de filhos de Adão, precisamos entender o que significou esse sangue que foi derramado. O sangue que foi derramado. O sangue que foi derramado lá do cordeiro, ele caía no recipiente. Ele foi derramado e caía no recipiente. Mas o sangue que foi derramado na cruz, ele cai, e a Bíblia nos dá a entender que ele cai em terra. Isso traz todo um significado profético a respeito daquilo que é a salvação de Deus para toda a humanidade. Deus na cruz decidiu e dá poder para que todos sejam salvos. É por isso que a Bíblia fala do desejo do coração de Deus de que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque esse sangue não caiu num mero recipiente. Ele cai, goteja, ele cai sobre a terra. O que é terra? É o nome do Adão. O que significa Adão? Aquele que vem da terra. Então Adão, agora, profeticamente, é um símbolo, mas isso é uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual fez com que muitas coisas muito doidas, loucas e interessantes acontecessem em função da morte de Jesus na cruz. Em função da sua morte, coisas loucas acontecem, que você lê na sua Bíblia, coisas impressionantes. Pessoas que caem ao chão, de véu que se abre no templo. Tudo isso em função de sangue de Jesus caindo na terra. O que simboliza isso? Simboliza da grande salvação de Deus para toda a humanidade. Toda a humanidade. Isso é lindo e maravilhoso. Mas a pergunta que talvez você faça diante disso é: pastor, mas todos vão ser salvos? A resposta é não. A resposta é não. Puxa vida, pastor, mas Jesus entregou seu sangue para que todos pudessem ser salvos, mas nem todos vão ser salvos. É isso que você está dizendo? É exatamente isso. Mas o que faz uma pessoa então ser salva? Vamos voltar à história original. Êxodo capítulo 12, o que Deus havia falado? Olha, vocês devem imolar um cordeiro. Primeiro ponto, imolar o cordeiro.
esse sangue deve ser recolhido e a partir disso deve ser então aspergido sobre os umbrais da porta. Nisso constituiria o quê? O sinal externo de que aquela casa e quem estivesse dentro dela não receberia dano, não receberia prejuízo, não receberia nenhum tipo de juízo sobre a sua vida. Naquele contexto ali, dentro daquela palavra, daquela praga, a morte se manifestaria sobre o primogênito daquela família, o primeiro filho. Isso aconteceu. A Bíblia fala que houve um grande choro, um lamento fortíssimo em todo o Egito. A começar que morre também nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, nessa noite aí, morre também, nada mais nada menos do que o primogênito da casa de Faraó. E essa foi, na verdade, a grande razão que sensibilizou, quebrantou, humilhou, jogou no chão o próprio Faraó e fez com que ele chamasse Moisés e Arão e dissesse: ó, Moisés e Arão, saiam daqui, saiam desse lugar, nós não queremos mais vocês aqui, vocês nos trouxeram enormes prejuízos, nós não queremos mais lutar contra o Deus de vocês, nós não queremos mais nada com vocês, saiam daqui, vocês estão liberados. E ele diz assim na Bíblia que você leu e eu também li: vão e sirvam a esse Deus. Que coisa poderosa, hein? Que coisa forte. Vão e sirvam esse Senhor de vocês. Não queremos mais nada com vocês. Por que ele fala isso? Porque ele olha no quarto lá e tem um filho dele morto. E não é apenas o filho dele. Todas as casas e famílias do Egito tiveram o impacto dessa palavra. Porque esse anjo do Senhor foi liberado para trazer ali juízo. E esse juízo se manifestava como morte sobre os primogênitos. Essa é a 10ª praga, a 10ª praga. E a partir disso você então começa a ler a respeito de muita coisa interessante de Deus fazendo para com Israel, até na própria saída desse povo. Deus se encarrega de fazer com que eles saiam cheios de ouro, eles saem cheios de prosperidade. Deus faz uma transferência de riqueza das mãos dos egípcios para com o povo de Israel, e eles saem nessa condição rumo ao deserto, rumo à terra da promessa, agora sendo orientados por Deus por meio de Moisés. Coisa fantástica, coisa maravilhosa. Mas pastor, todas aquelas casas dos israelitas foram salvas? Sim. Sim, a Bíblia não registra que não houve salvação sobre alguma casa de Israel. Agora pensa comigo aqui, vamos fazer uma pergunta fictícia, obviamente. A pergunta é: se algum israelita, ao ouvir Moisés e Arão comentarem, direcionarem, dizendo o seguinte: hoje vocês devem entrar para suas casas, se você perceber algum vizinho aí que está sem família, chama para dentro, coloca ele para dentro e chama de família. Aquele que está solitário vai encontrar casa, vai encontrar família. Coloca para dentro. Vocês vão imolar um animal. E vocês devem pegar desse sangue, devem colocar nos umbrais das portas. Amém? Aí o povo fala: amém, beleza, podem fazer. Agora a pergunta é: se alguma dessas famílias não tivesse feito isso, se alguma dessas famílias não tivesse obedecido isso, qual prática? Não imolando sangue, não sacrificando o animal. Ou a segunda prática mais importante, decisiva e definitiva, que era pegar o sangue e deixar ele esterilizado, deixar ele para o lado de fora, passar nos umbrais das portas o sangue. Se alguém não tivesse obedecido isso, mesmo sendo israelita, mesmo sendo povo da promessa, mesmo sendo povo de Deus, me diga o que você acha que iria acontecer com essa família? Ela seria prejudicada pela morte do primogênito. Por que isso, pastor? Porque não basta ouvir a mensagem, nós precisamos nos tornar praticantes daquilo que ouvimos. Não basta saber que se deve fazer alguma coisa, nós precisamos obedecer aquilo que Deus fala. Ah, mas eu sou povo de Deus, eu sou de família cristã, eu sou evangélico, a minha bisavó era evangélica, minha avó era evangélica, meu pai era evangélico, minha mãe é evangélica, e eu também sou evangélico. Glória a Deus, vai como evangélico para algum outro lugar, menos para o céu. Por quê? Porque o que leva para o céu não é ser evangélico.
O que leva para o céu é ser obediente à palavra do Senhor. Jesus, ele é um homem de palavra. Eu falei para você isso, eu repito. Ele disse que viria. Ele veio. Ele disse que morreria. Ele morreu. Ele disse que ressuscitaria. Ele ressuscitou. E ele disse que vai voltar. E se ele prometeu 3 coisas, já fez elas acontecerem, a 4ª não vai falhar agora, né? É palavra do Senhor. Isso pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer enquanto nós estamos falando aqui. Isso pode acontecer a qualquer momento. Ah, mas existem alguns sinais. Bom, alguns já conseguem perceber que esses sinais já estão acontecendo há algum tempo. Ah, mas existem algumas promessas que precisam ainda se manifestar. Ok, alguns dizem que também já está acontecendo nesses dias. Então nos parece que ele está às portas. Nos parece que ele está à beira de vir. É iminente a sua volta. Por que nós desconfiaríamos daquilo que ele falou, se tudo que ele falou antes, ele já cumpriu? Por que nós olharíamos para isso como alguma coisa, eu vou alinhar minha vida com Deus em outro momento, eu tô agora interessado em fazer tal coisa, eu estou agora preocupado com outra área da minha vida, eu não estou preocupado com esse negócio de espiritualidade, de vida espiritual, de viver em santidade. Eu quero curtir a vida, eu quero fazer com que a minha juventude possa ser bem vivida. Afinal de contas, só tenho uma vida mesmo, e eu vou viver do jeito como eu acho melhor. Pois bem, ainda hoje pedirão a sua alma. Para quem você vai dar ela? Você pode morrer a qualquer momento. Se Jesus não voltar nesses dias, ou se você morrer, você vai precisar se encontrar com Ele. E para onde você vai? Pastor, isso é uma coisa, uma palavra muito forte, confronta demais. Pois bem, eu estou dizendo, Páscoa é isso. A Páscoa só faz sentido, não faz sentido para poder comer o ovo. Não faz sentido para a gente comprar presente um para o outro e entregar. A Páscoa faz sentido, o verdadeiro sentido, não estou dizendo que essas coisas sejam pecado, estou dizendo que o verdadeiro sentido é em função disso que eu estou falando. A grande salvação que o Senhor quer fazer em nossa vida. E o que cabe a nós hoje? Cabe a nós obedecermos. Bom, pois bem, estamos finalizando a mensagem, mas procure ficar atento em relação ao que eu estou mencionando. Se essa família ouviu e não praticou, você já entendeu que a falta da prática determinaria na condenação. Então o que essa palavra tem a ver conosco hoje? O que essa Páscoa tem a ver conosco hoje? O que essa passagem do anjo tem a ver? O que essa passagem do Egito rumo à terra da promessa tem a ver com a nossa história? Bom, quero dizer para você que assim como passou aquele anjo e determinou salvação para alguns e condenação para outros, assim como passou aquele anjo e por meio do sangue do Cordeiro a salvação se manifestou para algumas casas, para algumas famílias, em detrimento de outras, assim também a primeira vinda do Senhor já aconteceu. A passagem por essa terra, na sua primeira vinda, já aconteceu. Já aconteceu. E nós estamos num tempo agora de nós ouvirmos a boa nova de homens de Deus que se levantam na nossa geração, assim como Moisés se levantou naquela geração e fala o seguinte: ei, preste atenção, obedeçam aos comandos do Senhor. Ei, prestem atenção, ouçam a voz daquele que fala com você. É Deus quem fala conosco hoje, do mesmo modo como falou com o povo de Israel no passado. Hoje nós somos o Israel de Deus. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo explica, que nós fomos enxertados como uma árvore que não era, mas que passa a ser por meio do enxerto, e se conecta àquela árvore que é, e se torna junto com ela algo que não era, mas que passa a ser. Assim nós somos para com o Senhor. Nós somos Israel. Nós não temos sangue israelita correndo em nossas veias, mas nós somos o Israel do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é sobrenatural. Há uma aliança sobre a nossa vida, há uma graça que nos envolve, há um poder que se manifesta sobre nós, mas existe ainda uma palavra da parte de Deus que continua sendo dita nos nossos dias, a nossa direção. E essa palavra é vida para nós, é avivamento para nós. Estamos no ano do avivamento. Se nós queremos de fato a vida de Deus e não morte, nós queremos a vida em abundância e não juízo, se nós queremos a vida plena e não a vida miserável, nós precisamos obedecer. O que eles tinham que fazer?
eles deveriam pegar aquele sangue. Deveriam pegar aquele sangue. E através desse pegar esse sangue e pintar aquelas portas, aqueles umbrais das portas com esse sangue, eles estavam declarando a sua fé publicamente. Eles estavam dizendo algo para todos. Quando a gente faz isso, é comprometedor fazer algo assim. Porque em qualquer experiência humana, alguém poderia pensar, puxa, mas o que vão pensar quando eu colocar lá sangue nas portas? O que os outros vão pensar quando eu manchar as portas de sangue? Será que não vai vir a polícia aqui bater, falar que teve um crime aqui nessa casa? Que sangue é esse? Será que alguém não vai ficar ofendido com a minha fé quando eu fizer esse sinal do sangue na porta? Será que as pessoas não vão, eu não vou ter prejuízo nos meus relacionamentos, porque as pessoas vão ficar assim, não, eu não vou me relacionar com essa casa aí, esse povo é louco, esse povo é doido, esse povo é insano, esse povo é doente da mente, de qualquer... É uma loucura que abateu sobre esse povo faz coisas, diz que faz em nome do Senhor, faz porque Deus falou para fazer. Olha que doideira isso tudo. Você consegue perceber que obedecer compromete? Nós somos uma geração que recusa compromisso. Nós somos uma geração que quer compromisso leve, raso, superficial, momentâneo, até a próxima esquina. Até enquanto tudo dá certo, até enquanto os meus interesses estão sendo atendidos, até enquanto eu estou feliz, até enquanto eu estou legal, até enquanto estou gostando, porque quando eu não estou gostando mais, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, eu me acho no direito de parar com o meu compromisso. Obedecer gera compromisso, querido. Obedecer gera compromisso. E tudo na nossa vida tem que ter essa marca do sangue. Eu acho lindo esse negócio que tinha que ser na entrada. Porque a nossa vida tem que ter um elemento que as pessoas, quando olharem para nós, elas têm ali um cartão de visita estampado do que a nossa vida é. E que elas pudessem olhar e perceber, eita, tem sangue nesse negócio. E esse sangue é do tal Jesus. É desse camarada aí que mudou a história entre antes e depois. Esse camarada que fez uma mudança completa na humanidade e continua vivo e operando nos nossos dias. Que coisa fantástica, se tudo na nossa vida tivesse o sangue. Quando fala de casa, está falando de não apenas a casa no sentido de house, ela está falando em termos de home, está falando em termos de lar, está falando em termos de família. Não é apenas casa no sentido físico, estrutural, mas está falando de um elemento que toca aqueles que estão conosco. Você consegue entender o compromisso da sua casa? Não casa literal, não casa feita de alvenaria ou de madeira ou sei lá o que, mas estou falando de a sua casa, o seu lar doce lar, home sweet home. O seu lar está debaixo dessa palavra, está debaixo dessa perspectiva de obediência. Consegue entender isso, querido? Aleluia. Eu espero que sim. Espero muito que sim, no nome de Jesus. Eu oro, torço, me entusiasmo ministrando para que você possa fazer uma declaração de fé nessa noite. Uma declaração de fé que envolva não apenas você, mas todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade. A obediência dos pais determinava a maldição ou bênção sobre os filhos. Fala mais esse negócio, pastor. Tá bom. Ó, o judeu ouvia, e se ele não obedecesse, quem morria era o filho do judeu. Ah, mas os egípcios, coitadinhos. Bom, aí uma outra discussão, queridos. A gente não está falando aqui do coitadismo daqueles que se perdem. Eu estou falando com gente que está tendo a oportunidade de ouvir o evangelho. É diferente. Eu não estou falando com os egípcios aqui. Hoje eu estou falando com os israelitas. Eu não estou falando com o povo que não conhece ao Senhor. Eu estou falando com um povo que já ouviu a respeito do Senhor. E que tem então uma palavra da parte de Deus que é: obedeça aos meus mandamentos. Pastor, por que eu preciso obedecer? Porque obediência é termômetro de amor. Jesus falou o seguinte: aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos. Amor a Deus não é cantar música gospel.
Amor a Deus não é imitar cantor. Amor a Deus não é ouvir CD, DVD, YouTube, qualquer coisa a respeito daquilo que é evangelho. Amor a Deus não é vir a culto. Amor a Deus não é ouvir pregações de pastores abençoados. Amor a Deus também não é simplesmente ler a Bíblia. Os fariseus faziam isso muito bem. Amor a Deus também não é simplesmente orar. Os fariseus faziam muito mais do que eu e você juntos. Amor a Deus é obedecer. Mas como que se obedece, pastor? Bom, a obediência ela também precisa ter algumas características importantes, para não ser estilo Jonas de obediência, né? Aquela obediência que você vai assim, queria estar aqui, mas estou aqui. Obediência deve ser com um bom coração. É uma obediência alegre. É uma obediência pronta. Lembra da pressa? Ali tem uma palavra, não sei se você percebeu, que Deus fala por meio de Moisés com o povo, fala assim: comam, mas comam preparados para fugir. Olha que coisa interessante. Comam com pressa. Se a Dai estivesse lá, ela ia ser parabenizada por isso. A Dai come com pressa. É, amor? A característica dela, come rápido, né? A gente fala, a gente está comendo, ela já comeu. Né? Seria uma boa israelita você, amor. Naquele contexto. Minha judia. Era para comer com pressa. Por que, pastor? Não era para fazer digestão? Não, o que mais importava não era a digestão daquilo que estava comendo. O que mais importava ali era a salvação daquilo que Deus estava fazendo. Aquele momento era maravilhoso, não era pra, tinha um detalhe ali, não sei se você percebeu, não era para fazer aquecimento de água, não. Era para meter no fogo o bicho. Eita, fogo. Ah, mas se botar fogo na água, a água aquece e você consegue cozinhar. Não, mas ali não era para cozinhar, era para assar. O elemento ali era o fogo, o elemento ali era o cordeiro, o elemento ali era o sangue. Tudo tem simbolismo bíblico. Para quê? Porque isso manifestava a salvação. Há uma palavra embutida nesse simbolismo. Isso fala dessa experiência de batismo no fogo, que alguns vão dizer, é sofrível essa experiência, pastor. É verdade, tem sofrimento envolvido. Mas é gloriosa essa experiência, pastor. Totalmente, há muita glória envolvida. Aquele que se move em meio a esse fogo, aquele que se move em meio à obediência por meio desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que se move por marcado com o sangue de Jesus, não numa casa que você aluga outra daqui a 2 anos, mas na casa que não é de alvenaria ou de madeira, mas a casa que se chama família. Isso é forte demais, isso é bênção demais. E detalhe, isso eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Isso é individual. Isso é uma obediência que cada um de nós vamos precisar nos posicionar. E você não pode olhar para essa obediência olhando para alguma outra pessoa, analisando, julgando, falar, eu não gostei da cor do sangue, eu queria um sangue mais intenso, eu queria um sangue menos intenso, não ficou muito bonita a porta do vizinho. Eu falo isso porque tem pessoas que vêm para a igreja e ficam mais olhando a experiência alheia do que propriamente desfrutando daquilo que Deus está fazendo. Elas olham e falam, esse irmão não gosta, esse aqui é falso, esse aqui não vale nada, esse aqui é terrível, esse aqui é um cretino, esse aqui é miserável, esse líder de célula não vale nada, aquele lá é um porcaria, aquele lá não vale o prato que come, aquele lá o pastor é injusto, o pastor ama aquele lá que é ruim, não ama eu que sou bom. Isso tudo, essa avaliação não era para ser feita. Está comigo aí, está ouvindo ainda? Não? Amém? Aleluia, glória a Deus. Xaracatalaba. Deus é bom. O diabo não vale um bombom, querido. Então, essa é a avaliação. Tem gente que vê para poder ver se está sujo, não está sujo, se a igreja está pintada, decente ou não. Determina a fé em função se a parede está boa, se a parede não está, se a cozinha está com os... porque na geração passada do Moisés, as louças eram bonitas e limpas, mas na geração atual não é. Pois bem, a geração passou, querido. O que vale hoje é obedecer. Não estou preocupado com o prato lá de baixo, me preocupo mais com a sua vida. E mais me importa não é se a panela há 3 anos atrás ou há 4 era mais limpa. O que me importa é saber se está tendo frutos esse ministério. Se não tiver frutos, então a gente entrega os pratos, as panelas e a igreja junto. Porque não precisamos de nada disso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Fala a Deus.
Eita Deus, fala Deus, vai falando. Eu falo isso escancaradamente, porque me indigna gente que não apenas pensa assim, mas se encarrega de como um abismo que chama outro abismo, se aproximar de outras pessoas abismáveis e abismadas e falar isso para elas. Uma avaliação porca, cretina de alguém que olha para a outra casa e fala, não gostei desse sangue alheio. Acho que não vale esse sangue, porque essa casa é muito ruim. A minha que é boa. A minha casa é boa. A minha casa vale a pena. Porque minha vida é muito perfeita. Agora essa casa dessa família aí do lado. Ah, não. Amém? Glória a Deus. Se é para servir, para xingar e julgar os outros, querido, então a gente tem que rever esse servir a Deus, porque a gente não está aqui para isso. Precisamos de correção, pastor? Claro. Precisamos de alinhamento? É por isso que eu prego. Estou falando, obedeça aos mandamentos. Não adianta simplesmente fazer todas essas práticas e não amar. A gente vai chamar, eu amo a esse Deus que eu não vejo, mas eu odeio esse irmão que está do meu lado. Eu não gosto de abraço também não, eu não gosto que me peguem não. Não gosto desse negócio não, porque é falsidade. Bom, se isso é falsidade, então, irmãos. Se isso é falsidade, então, irmãos. Não dá para saber mais o que é verdade. E não dá para saber mais como é que a gente quebra essas realidades da nossa carne. Senão obedecendo. Por que eu abraço? Eu abraço porque eu quero abraçar? Não, eu abraço porque eu devo abraçar. Por que eu beijo? Eu beijo porque eu sou falso, eu sou verdadeiro, se eu sou legal, se eu não. Não, eu beijo porque Deus me mandou beijar. Imagina se eu vou ficar casado com a Dai e me relacionar com ela simplesmente quando eu quero, quando dá vontade, né, amor? Imagina se ela fosse relacionar comigo em todos os níveis que você possa imaginar de relação, simplesmente quando ela tivesse afim, tivesse vontade. Que porcaria de relacionamento seria o nosso, não seria, amor? A gente aprendeu a viver por fé. Inúmeras vezes nós vencemos realidades do nosso casamento por uma coisa chamada fé. Fé. Amém? Aleluia. Às vezes falta aleluia na igreja quando a gente prega sobre isso, irmãos. Ai, glória a Deus. Aleluia. Porque a gente dá aleluia com louvores legais, a gente dá aleluia quando as coisas são boas para nós, mas quando Deus fala assim, a gente fica meio, eita, pastor azedou no final. Eu estou aqui para poder mencionar a prática da obediência é o que mais importa, querido. A prática da obediência é o que mais importa. Amém? Glória a Deus. Vamos ter parâmetro verdadeiro. Qual que é o parâmetro da nossa vida? É o sangue do Cordeiro. Não é a casa do outro. Não é a casa do vizinho do lado, do irmão que senta ao meu lado. O parâmetro é o sangue de Jesus. Porque nesse parâmetro do sangue de Jesus, e aí todos nós estamos na mesma vibe. Todos nós temos uma palavra que nos chama a obediência. Todos nós. Todos nós. E aí se eu percebo de algum modo que o meu irmão não colocou sangue ainda no portal da porta dele, eu vou lá, o irmão, rapidamente, por favor, porque eu amo você. Não sei se a sua porta é boa, se é cara, se é barata, se você comprou por tanto valor ou não. Mas é o seguinte, você precisa, em nome de Jesus, porque eu amo você, coloca mais rapidamente possível o sangue na porta, que vai passar daqui a pouco o anjo da morte e vai matar o primogênito. Se ele não vê o sangue na sua casa, você vai morrer, você e a sua família. Estou aqui porque eu amo você. Essa é uma postura adequada. Amém? Essa é a postura adequada. Por amor. Eu não mando mensagem para você. Você já viu a casa do fulano de tal? Não vale nada. Não vale nada. Miserável. Eu vou pegar esse irmão. Eu vou pegar esse irmão. Ele vai ver. Eu só estou esperando o momento. Eu vou falar para todos quem ele é. Eu vou mostrar para todos quem ele é. Isso é o que? Obediência? Aonde? Nem aqui nem na China, nem em Israel, em nenhum lugar. Obediência é você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Pastor, o que está acontecendo nesse momento da mensagem? Deus está falando conosco, está corrigindo, está tratando. Deus está falando. E a gente precisa obedecer. Pastor, o que eu devo sair como princípio? Eu devo cuidar da minha casa. Primeiramente, devo cuidar da minha casa. Meus filhos estão crentes. Ou eu estou falando dos filhos crentes dos outros que estão ruins na igreja e fazem barulho e bagunça. Os meus filhos estão crentes. Os meus filhos estão crentes. Ou os meus filhos nem em casa estão.
Ou os meus filhos não vão nem ouvir a promessa porque estão longe demais para ouvir, porque eu já me encarreguei de deixar eles bem longe, bem solto, que mesmo que eu queira chamar, eles não conseguem mais ouvir. E aí eu olho para o lado e tem tem uma correria de criançada ali, eu falo, não gosto desse negócio, é bagunça. Na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não pode ser bagunça. Eu prefiro a gritaria das crianças que estão vivas do que o silêncio fúnebre de um lugar onde não tem mais vida nenhuma. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. A senhora vai perder membro com essa pregação. A mesma pregação, eu falei no começo, às vezes a gente precisa falar de um outro modo para a gente poder ficar atento à mensagem, mas há 40 minutos atrás eu falei assim, a palavra ela traz salvação para os que creem e condenação para os que não creem. Eu falei isso há 40 minutos atrás, só que quando eu falei não parecia que era tão importante assim. Agora eu estou falando, agora eu estou entendendo. A mesma palavra, ela faz uma divisão. O Senhor veio trazer divisão. Não, isso aqui é do diabo. Não, a Bíblia fala, é uma espada. Ele veio trazer uma espada que separa entre pai e filho, irmão e irmã, os da mesma casa. E o que determina essa separação? Uma coisa se chama obediência. Obediência. Pastor, não vou dizimar mais. Tranquilo, irmão. Tranquilo. Não é para mim que você dizima, não. Não vou mais vir no culto. Irmão, tranquilo. Vá para uma igreja perfeita. E torne ela imperfeita tanto quanto você é. Porque aqui ela já está imperfeita que chega. E a gente está tentando tratar. Mas não vai ser na base da pancada com ódio que isso se trata. É com amor. Mas por que você está falando assim, pastor? Porque eu fico alucinado quando nos falta amor no tratamento. A gente se encarrega de proteger inúmeras situações e pessoas em prol de salvar a maioria. E aí, numa ligação maldita, um WhatsApp do cão, a gente pode se encarregar de destruir tudo que está sem saber, hein? Sem ter conhecimento pleno de nada, julgar um ao outro. Para tudo, irmão. Para tudo, e volta uma palavra da parte do Senhor que diz assim: obedeça. Prove o seu amor a Deus, não vindo à igreja ou dando dízimo. Está contra o dízimo, pastor? Claro que não, você já sabe muito bem disso. Isso sustenta tudo que você está vendo aqui. Se você parar de dizimar e todos se encarregarem de parar de dizimar, nós não sustentamos mais nada. A igreja de Campinas fecha as portas. 2 missionários que nós temos em Recife voltam para a cidade de Indaiatuba e vão ter que fazer outra coisa da vida. O Luciano vai ter que fazer outro caminho. Eu tenho que fazer outro caminho. É fácil. Isso a gente já sabe e entende. O que eu estou mencionando é o seguinte, para que nós possamos entender. A questão aqui não é vir ao culto ou dizimar. A questão aqui, o Evangelho, ele nos compromete. E o compromisso não é simplesmente de vir ao culto ou dizimar. É o compromisso de amar até os inimigos. Amar até aqueles que nos perseguem. Você acha que é fácil orar por todos daqui da igreja? Pastor, não sei, que eu quero ser pastor. Te digo, irmão, para mim é um desafio, mas eu pratico por obediência. Tem gente que não gosta de mim. Tem gente que me odeia. Tem gente que fala mal lascado de mim. Tem gente que nem conhece a minha família e senta-lhe o sarrafo. Tem gente que pega uma frase da minha pregação de 1h30 e transforma isso numa série de mensagens paralelas por WhatsApp. Mas pastor, você ainda ora por mim? Claro, irmão. Por que você faz isso, pastor? Que é falso? Não, não sou falso. Eu procuro andar em obediência. A Bíblia fala que eu tenho que orar. Eu tenho que amar. Eu exorto, eu corrijo. Mas a gente está aqui para poder amar. Amém? Glória a Deus. Deus tem salvação para as nossas casas. Deus tem salvação para as nossas células. A célula não fica ruim porque o outro existe. A célula vai ficar ruim porque eu não faço nada para mudar. A célula não é ruim porque as pessoas não querem nada com nada. Se eu faço parte dessa célula, eu preciso ter compromisso com ela. E preciso, em nome de Jesus, interceder e profeticamente agir, alertando em amor as pessoas. E não avisando os outros que não sabem ainda de quão mal os outros são. Isso não é de Deus. Isso é inimigo puro e traz condenação. E eu quero, em nome do Senhor, te alertar: saia desse caminho. Em nome de Jesus, saia desse caminho. Qual caminho? O caminho do pecado. O caminho de um coração amargo. Um caminho de um coração ingrato.
Por vezes está aqui há anos e não consegue ver nada de bom. Está aqui há anos, não consegue ver os números, não consegue ver vidas, não consegue ver frutos, mas consegue ouvir barulho, consegue ver defeito nos outros. Isso é um olhar comprometido com a enfermidade da alma. Isso precisa mudar. No nome de Jesus. Pastor, como é que isso cura? Obediência. O que eu tenho que fazer, pastor? E com isso eu termino. Pega o sangue e saia nessa noite decidido a aspergir esse sangue sobre a sua história, sobre a sua casa. Sinta, desfrute e vivencie a experiência do sangue sobre a sua casa, sobre a sua vida. Volte a orar pelos seus filhos. Volte a orar para os filhos que já estão casados, para os filhos que estão longe, pelos filhos que já estão vivendo longe de casa. Volte a orar por eles. Volte a amar. Volte a se importar com aquilo que tem a ver totalmente, diretamente com você. Saia do caminho de vir para poder, com os braços cruzados, ficar contemplando o que está acontecendo. Saia dessa posição e entre na posição de alguém que faz parte desse negócio. O convite dessa igreja, como uma igreja profética que somos, é que você saia da condição de um espectador e entre na condição de alguém que protagoniza isso tudo. Nós queremos, aí você vai entender o valor do suor, o valor do trabalho, o valor da aceitação de realidades das mais complexas, que nós cobrimos com um toldo grande chamado amor, porque a Bíblia fala que o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Multidão de pecados. Pastor, isso não é conivência? Não, fique tranquilo que não. Quem anda conosco sabe que nós confrontamos e quando necessário confrontamos bem confrontados. Porém, nós estamos aqui para publicamente dizer, há uma coberta que se estende. E essa coberta se chama amor. Somos perfeitos? Não somos perfeitos, irmãos. Bem-vindo a uma igreja bem imperfeita. Senta-se e vivencia a fé numa igreja muito imperfeita. Não somos perfeitos. Cometemos erros, equívocos, mas buscamos em Deus humildade suficiente para poder reconhecer quando erramos. E esse é um caminho assertivo. Esse é um caminho bom. O caminho de reconhecer quando erra é um caminho sobremodo excelente. Se você reconhece em meio a tudo que você ouviu aqui, que você errou, pastor, quer me condenar? Pelo amor de Deus, não interprete isso. Estou aqui para poder alertar, porque eu não falei para uma pessoa, nem para duas, nem para três. Vai faltar dedos nas mãos e nos pés para poder dizer para todos aqueles que eu falei. Então, essa palavra com toda certeza, falou poderosamente, profundamente e especificamente com muita gente. A questão agora é o que você vai fazer a partir disso. Qual que é o meu convite, pastor? O meu convite é que você pegue esse sangue. Em obediência, você possa aspergir ele na sua vida, na sua história, na sua casa, no seu trabalho, no seu Facebook, no seu Instagram, na sua história, nos seus e-mails, no seu WhatsApp. Santifique todos esses negócios. Torne santo para o Senhor, em obediência ao Senhor. Faça que isso exale amor, que isso exale graça, que isso exale misericórdia, que isso exale a vontade de Deus. E o que isso vai ter de bom na minha vida? Salvação sobre a sua casa. Quem prometeu isso, pastor? É o pastor Wesley, que é homem, vai mentir? Não, é aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem poder voltar atrás daquilo que prometeu. É o Senhor que fala, se creres, você vai ver essa glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Feliz Páscoa. Vamos ficar de pé.